É interessante termos esta conversa hoje e eles pedir aqui uma ajuda que nos podem dar a nós. Dentro de dias, não sabem ainda bem em que dia, vai ser entregue no Parlamento o Orçamento de Estado português. O Orçamento de Estado português é entregue pelo Governo no Parlamento de uma maneira diferente do que acontece nos outros países. Nos outros países, habitualmente, os Parlamentos decidem quanto é que se vai gastar em educação, quanto é que se vai gastar em saúde, etc. E depois dessa decisão tomada no Parlamento inglês, imaginem, o Governo é que vai desmultiplicar aquilo tudo em documentos técnicos. Em Portugal nada disso acontece. Em Portugal é completamente opaco. O que acontece é que chegam ao Parlamento, agora é uma pena, como sabem, antigamente era uma série de pastas, em que já vai tudo desmultiplicado, quanto é que se gasta na Direção Regional de Economia, não sei de onde. E é evidente que, primeiro, nenhum daqueles deputados, nem que não durma durante o tempo, desde o momento em que recebe o papel, o documento, depois todos eles recebem uma cópia, mas desde o momento em que recebem aquela pen, aquele ficheiro, até à votação, nem que não dormissem, não conseguiam ler aqueles papéis todos. Portanto, os deputados vão votar o orçamento às escuras, todos eles. E vão votar naquela lógica de claques. Hoje o Parlamento não é mais do que um conjunto de claques em que os deputados da maioria apoiam o chefe do Governo e os deputados da oposição apoiam os respectivos chefes. Portanto, está reduzido a um conjunto de claques. Mas e qual era a ajuda que eu lhes pedia? Abram os documentos, que aquilo aparece no site da Direção-Geral do Orçamento, portanto, a que todo português tem acesso, e comecem a ver coisas estranhas. E vão detectar algo do género, e agora vou falar do orçamento do ano passado, porque este ano ainda não conheço literalmente. O ano passado, o orçamento, depois de devidamente explicado, tinha orçamento do Estado português. 11% chamava-se outros. 11%, um orçamento de 80 mil milhões de euros, ou seja, aproximadamente 8 mil milhões de euros, era outros. Mas mais, 19% era Ministério das Finanças, que é uma maneira mais rebuscada e eufemística de dizer outros, outra vez, porque o Ministério das Finanças são operações financeiras de pagamento de dívida, etc, etc. E, portanto, o que eu lhes pedi é, olhem para o orçamento e se detectarem assim alguma coisa irregular e detectam, digam-nos, se faz favor. Porque depois o que se detecta, e portanto isto eram as peças do orçamento há um ano atrás, 30% do orçamento de Estado era opaco, o orçamento de 2013, que é o que está neste momento em execução. É evidente que o que não se sabia é péssimo, não se saber, mas conforme se foi sabendo ao longo do tempo, as novidades foram, obviamente, tétricas. Chegou-se à conclusão que a maior despesa, e já vou ao conflito de interesses, não me esqueci do tempo, a maior despesa é juros da dívida pública. Pagar juros da dívida pública como maior despesa do Orçamento de Estado, enfim, eu tenho escolhido os exemplos mais estapafúrdios, mas era mais ou menos como nós não temos água para tomar banho, porque andávamos a gastar, tínhamos sido cortada a água, porque andávamos a gastar dinheiro em perfumes. Portanto, tínhamos comprado perfumes, então não tínhamos dinheiro para comprar água. É isto. Nenhum orçamento de Estado de um país civilizado funciona desta maneira. E verdadeiramente nem dos mais corruptos, porque normalmente eles gastam o orçamento e ficam logo com ele. É o que acontece em Angola, etc. Portanto, não há país no mundo que tenha esta estrutura. E, portanto, a maior despesa é juros da dívida pública, depois a seguir é aproximadamente saúde e educação, bom, e por aí abaixo. O que era fundamental é que em Portugal nós tivéssemos um mecanismo, de que não dispomos, de saber quais são os gastos do Estado português. E agora vamos ao conflito de interesses. Porquê é que 30% do orçamento é opaco, estou a falar de 2013, no 2014, se não forem 30%, há de ser 25% ou 31%, quer dizer, mas não há mudanças significativas, estamos sempre a falar desta ordem de grandeza. Exatamente porque grande parte desse orçamento opaco é para transferir para grupos económicos. Por que via? Pela via dos juros, pela via de pagamento das parcerias público-privadas. Eu recordo que PPPs em Portugal, neste momento, representam, para além da parte escolar, que ainda não tenho as contas feitas, portanto a parte escolar também são PPPs, mais de 2 mil milhões de euros por ano. Só para termos uma ideia do que é 1 mil milhões de euros. A crise que nós tivemos política mais recente nasceu por causa de um buraco orçamental de 1.000 milhões de euros. Enfim, para aqueles que não se lembram, houve um chumbo no Tribunal Constitucional de 4 normas do orçamento que representavam 1.000 milhões de euros. Portanto, uma crise política gigantesca por causa de 1.000 milhões de euros. Mas para dar 2 mil milhões às PPPs já não há problema nenhum. Bom, porquê é que isto acontece? Porque há exatamente no Parlamento, no Governo, no Banco de Portugal, nas entidades reguladoras, um conjunto de personalidades que estão lá para garantir que este dinheiro vai direto para um conjunto de grupos económicos. E esse é o nosso grande problema.